Olá, queridos. Bom dia, a paz do Senhor, tudo bem com você? Estamos aqui ao vivo na nossa live, conforme prometido. Tivemos alguns problemas, porque na realidade essa é a primeira live que nós estamos fazendo programada, né? Então tem algumas coisas que a gente ainda precisa tomar ação para que ela entre ao vivo automaticamente. Mas não tem problema não. Estamos aqui ao vivo com vocês para lhe dar uma palavra para a sua meditação nesta manhã. E a passagem que eu escolhi, que Deus falou ao meu coração, que vem falando ao meu coração durante esses dias, é o que eu considero uma das passagens mais belas, uma das passagens mais lindas da palavra de Deus, que é a passagem de José do Egito. Eu quero deixar para a sua meditação lá em Gênesis capítulo 37, versículo 19, que diz: lá vem o tal sonhador. A história de José, ela começa entrelaçada com a história de Jacó, seu pai. José, ele começa aos 17 anos, a Bíblia narrando a sua história, quando começa a narrar a história de Jacó. Diz que ele era obediente ao seu pai, que ele cuidava das ovelhas de seu pai, mas ele sempre trazia notícias do seu irmão. O grande problema de José e da família de Jacó, das 12 tribos de Israel, é que havia uma preferência de Jacó para com José. Jacó, ele preferia, exercia um amor, um carinho por José diferenciado dos demais filhos. E quando há uma certa preferência dentro do lar, dentro da família, isso às vezes traz alguns tipos de ciúmes, isso traz algum tipo de problemas ali no relacionamento, e isso não é bom. Jacó, ele tinha um relacionamento, ele era casado com 2 mulheres e ainda tinha 2 concubinas. E com isso ele veio a ter 12 filhos e uma filha. Ele tinha o seu filho mais velho por parte de Lia ou Leia, que era Rúben, que era o seu primogênito por parte de Leia, e José, que era seu primogênito por parte de aquela que ele mais amava. Mas a história de José não termina aí. José, ele era um grande sonhador, e ele ainda jovem, ainda na sua mocidade, ele sonhava e ele contava os sonhos para a sua família. Ele sonhou que um dia, enquanto eles estavam colhendo trigo na plantação, e eles amarravam os feixes de seus irmãos perante o dele. Pode isso? Ele não era o mais velho, ele era o primogênito apenas por parte de Raquel. E ele só tinha um irmão de sua mãe Raquel, que era Benjamim. Ou seja, ele não era o filho totalmente mais velho. Ele era apenas um dos primogênitos, porque havia um casamento ali com mais de uma mulher. Mas isso, o que aconteceu? Os irmãos, os nossos feixes vão se curvar perante o seu? Será que nós vamos servir a você? Aí, como não se bastasse isso, depois ele tem um outro sonho. Eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam a mim. Aí não foi só os irmãos, entrou os pais também. Aí Jacó teve a interpretação: será que nós vamos se curvar e servir a você? Nós vamos nos prostrar no chão para você, José? E os irmãos ali começaram a se perturbar com isso, e então começaram a desprezá-lo, porque o sonho dele era muito grande, mas ele não entendia que, na realidade, os sonhos que ele estava tendo eram os sonhos de Deus para a sua própria vida. Queridos, ouse sonhar,
Sonhe, deseje alto, deseje grande. Não importa se existem pessoas que não vão acreditar no sonho que você tem, nos seus desejos. Se for de acordo com a palavra de Deus, isso vai se cumprir, vai se concretizar. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, diz o seguinte: aquele que almeja o episcopado, uma excelente obra almeja. Então, se você deseja coisas grandes, se você deseja coisas ainda que pareça impossível aos olhos humanos, Deus, ele pode realizar na sua vida. Mas porque ele sonhou, os irmãos passaram a desprezá-lo, passaram a não gostar dele, passaram a não confiar nele nas suas viagens. E diz a Bíblia que em certa ocasião os irmãos de José viajam para longe, vão para distante da sua casa, vão para a região de Siquém e não levam. E como eles estavam demorando nessa viagem, o pai de José, Jacó, pede para que ele vá atrás de seus irmãos e lhe traga a notícia. Então José viaja, vai, não foi fazer nada de errado, meus queridos, ele foi apenas cumprir a vontade de seu pai, ele foi um filho obediente. Então ele viaja, vai atrás de seus irmãos, e quando ele ainda está distante, bem longe, os irmãos dizem: lá vem o tal sonhador. Às vezes você chega num local, parece que as pessoas já estão falando de você, parece que já estão falando sobre a sua vida, sobre a sua história, e quando você chega parece que dá-se um certo tipo de mal-estar, porque estão comentando sobre você, sobre a sua vida. Mas deixe que fale. E talvez eles estavam comentando sobre o que? Lá vem o nosso irmão, o preferido do nosso pai. Lá vem aquele ao qual o nosso pai ele tem preferência. E isso causa um certo tipo de mal-estar entre os demais irmãos. O nosso pai fez uma veste diferenciada, nosso pai fez uma veste colorida, e isso demonstrava e significava um sinal de liderança entre os demais irmãos. Mas porque ele era mais novo, eles não aceitavam a liderança de José. Então eles quiseram matar o seu próprio irmão. Eles desejaram matar o seu irmão. Já pensou nisso? Irmãos de sangue, irmãos carnais, e eles desejarem matá-lo por ciúme, por inveja. Querido, José fazia apenas a vontade do seu pai. Eles tentaram matar, não foi só José, em outras ocasiões eles tentaram matar Estevão, tentaram matar os apóstolos, os profetas, por fazer a vontade do Senhor. A Bíblia diz que neste mundo nós seremos perseguidos, mas bem-aventurado aqueles que são perseguidos por fazer a vontade do Senhor. José, ele começou sonhando, e sonhando grande, ainda que nem ele mesmo entendia o significado dos seus sonhos. Então os irmãos tramam, batem nele, o lançam num buraco, num poço, numa cova, e deixam ele lá. Enquanto alguns estavam tentando matar, outros estavam tentando retirá-lo daquela cova. E então um deles falou: olha, é nosso irmão, em vez da gente matá-lo, por que a gente não vamos vender ele pelo menos para um local distante? A gente pelo menos não vai ter o sangue dele sobre a nossa vida. E então eles tramaram a venda de José. Quando Rubem chegou, já não pôde fazer mais nada, porque eles já tinham vendido José como escravo por 20 moedas de prata. José começa sonhando, e agora o seu sonho ele é obscurecido. O seu sonho agora ele é ofuscado, porque ele é vendido. Ele sonha grande, sonha alto, e agora é vendido como escravo. Talvez você esteja passando por um momento difícil, um momento de isolamento, um momento de dificuldade, de provação,
e o que você está passando e atravessando não condiz com os sonhos de Deus para a sua vida, meus queridos. Mas olha, não desista, não desanime. A Bíblia diz: põe o teu rosto no pó. Talvez assim haja esperança. Clame a Deus, porque Ele vai te responder. Vendido como escravo, chega no Egito e agora ele vai para a casa de Potifar. E ali, mesmo como escravo, ele serve ao Senhor, serve ao seu patrão, ao seu dono, com toda a sua força. Ele é honesto, ele faz a vontade do Senhor e diz que onde ele coloca as mãos, prospera. Aonde ele coloca as mãos é bem sucedido. Aonde ele coloca as mãos começa a crescer. E Potifar, que já era rico, começa a prosperar ainda mais. E então vai delegando autoridade para José. Mesmo como escravo, ele agora começa a crescer na casa de Potifar. Mesmo como escravo, Potifar começa a confiar nele mais do que confiava nos demais empregados. E então dá a ele autoridade sobre toda a sua casa, sobre todas as suas finanças, sobre tudo que tinha, porque Deus era na vida de José. E ele não se incomodava em trabalhar ali como escravo, não se incomodava em trabalhar ali como apenas um empregado. E ele fazia e servia ao Senhor. E a Bíblia diz que aonde ele colocava as mãos, prosperava. Começou sonhando, agora ele está passando por um período obscuro como escravo, mas começa agora a crescer e a prosperar na casa de Potifar. E então vem um momento. José, ele era jovem, José ele era bem afeiçoado, José ele era bonito, e a Bíblia vai dizer que a mulher de Potifar desejou se deitar com ele. A mulher de Potifar desejou ter uns momentos ali a sós de intimidade com José. E José começou a fugir disso. A Bíblia diz: fugir da aparência do mal, fugir da prostituição. Querido, nós não somos fortes, nós não somos super-homens, nós não somos mulher maravilha. Nós precisamos fugir da aparência do mal quando vem algum tipo de provação e tentação que é mais forte do que a nossa carne. E diz que José fugia dela. Ela vai então, trama, manda os empregados embora, dá folga para os empregados e trama ali para que fique sozinho com José em uma ocasião. E diz que quando José chega, ela o chama-o para se deitar com ele. Então ele diz: olha, o seu marido me confiou todas as coisas aqui nesta casa e me deu acesso a tudo. Eu aqui sou quase igual a ele. Menos uma coisa, eu não posso tocar em você. Você acha que houve necessidade do marido falar uma coisa dessa? Houve necessidade de Potifar? Não, ele já estava e ainda ser fiel ao seu Deus. E então ela tenta agarrá-lo, tenta abraçá-lo, e quando ele corre, ela puxa a sua capa, puxa ali o seu manto e ele sai embora. Então depois ela, por ser rejeitada, ela vai e fala que José tentou agarrá-la. E ela então dá ali um falso testemunho contra José. Quantas das vezes você estava passando por um período difícil e começou a crescer na sua vida, começou as coisas indo dando certo, daqui a pouco vem mais uma coisa, mais uma pancada, e José ali agora de escravo, José agora de uma pessoa de confiança de Potifar, é lançado na prisão. Eles poderiam matar José. Estava José, mesmo nos momentos de provação e de tentação. Por ele ter sido fiel, ele não foi morto, porque Potifar poderia ter sentenciado ele
a morte como um crime de traição lá no Egito. Então José vai para a cadeia, vai para a prisão, mas mesmo na cadeia, mesmo na prisão, ele permanece fiel. Ele permanece servindo. E mesmo na cadeia, ele começa novamente a prosperar. Ele chega lá, as pessoas estão quebrando pedra, as pessoas estão trabalhando, e ele vai e dá uma palavra para o chefe ali, para o responsável. Por que por turno? Para as pessoas não se cansarem tanto. E ele começa a lhe delegar tarefas e o cárcere passa a confiar em José. Então aquelas pessoas não precisavam trabalhar tanto, mas tinham turnos de trabalho e poderia ter outros turnos para descansar. José começa mais uma vez a prosperar dentro da cadeia. Agora já não bastava José ser escravo. José agora está preso numa terra distante e distante dos seus familiares. Mas um dia o padeiro teve um sonho, um dia o copeiro do rei teve um sonho e José dá o discernimento para ambos e pede para que quando eles cheguem diante de Faraó, que eles se lembrem dele. Passa-se 2 anos, não se lembra de José e agora quem vai sonhar é o próprio Faraó. Faraó sonha, não tem nenhum sábio, não tem ninguém na sua corte, não tem ninguém no seu palácio que consegue decifrar os sonhos de Faraó. Então o copeiro se lembra de José. Olha, Faraó, tem alguém lá no cárcere que ele soube dar o discernimento do meu sonho. Então ele vai saber dar o discernimento para o teu sonho, ó Faraó. Queridos, ainda que tenham esquecido de você, ainda que tenham desprezado você, vai chegar o dia dele se lembrar de você e da sua história, vai se lembrar de você e da sua fidelidade, vão se lembrar de você e vão se lembrar do seu Deus. A Bíblia diz: pode uma mãe esquecer do seu filho que ainda o amamenta? Está lá escrito no profeta Isaías, mas ainda que assim aconteça, eu jamais me esquecerei de você, diz o Senhor dos Exércitos. Então Faraó manda trazer José. José manda-o dar uma roupa nova, manda-o e então José agora de escravo, José agora de preso, José agora é introduzido dentro do palácio. Creia, meus queridos, que vai chegar o momento de você sair desta obscuridade, sair do meio das trevas, da escuridão e vai entrar no palácio. A Bíblia diz que as portas dos céus estão abertas. A separação que antes existia no templo entre o lugar santo e o santíssimo foi rasgado, a cortina de alto a baixo, e hoje nós, por intermédio de Jesus Cristo, nós temos acesso ao lugar santo dos santos. José agora entra no palácio e dá o discernimento, e de escravo ele agora passa a ser governador do Egito. O próprio Faraó tira o anel que está no seu dedo e coloca no dedo de José. Ou seja, ele agora tem um anel que é símbolo da autoridade e ele está agora como governador de toda a nação do Egito. Olha só, ele começa um jovem com 17 anos sonhando, obedecendo ao seu pai. Passa por um período de escravidão, de sofrimento. Passa por uma época em que ele é provado a sua fidelidade na casa de Potifar. Volta de novo para a cadeia, mas agora chega ao ápice da sua vida. Os sonhos de José lá atrás, 13 anos atrás, agora vão se cumprir na sua vida.
José agora está numa posição alta, numa posição de destaque, usa os carros e os cavalos de Faraó, está agora no palácio e vive um período de 7 anos de prosperidade, de bonança, administrando as finanças do Egito. Enquanto isso, a sua família está passando fome. Enquanto isso, os seus irmãos estão passando dificuldade. E eles ouvem, têm notícia de que no Egito há fartura de comida e de alimento. Então eles são forçados, pelo período em que eles estão vivendo, a viajarem para o Egito. Chega no Egito e encontra uma pessoa, barba feita. Os judeus normalmente têm o hábito de se usar barba. Roupas totalmente diferentes, e eles não conhecem o seu irmão pelas suas roupas, pelo idioma que ele agora estava falando, pela posição em que ele estava agora ocupando, pelas suas afeições. Ele não é reconhecido. Talvez as pessoas não vão reconhecer quando Deus colocar você na posição que Deus quer te colocar. Talvez as pessoas não vão reconhecer quando você estiver exatamente aonde Deus quer que esteja. Agora vem um ponto alto da vida de José. José tinha tudo para menosprezar os seus irmãos que o haviam vendido como escravo. José tinha tudo para castigá-los. Mas agora vem um ponto alto, um ponto super importante na vida de José. José perdoa os seus irmãos. Que desfecho lindo! Começa sonhando, passa por um período de escravo sofrendo, mas agora como governador, ele não despreza os seus irmãos e a sua família. Certa ocasião, Deus vai e vira para Davi. Davi era apenas um jovem que cuidava de ovelhas. E Deus manda ali o profeta Samuel para ungí-lo como rei de Israel. Passa por um período de tempo e agora Davi está como rei na nação de Israel. E Deus fala com ele: Davi, lembra de onde eu te tirei? Te tirei de trás das malhadas e te coloquei para apacentar e para reinar a nação de Israel. Quando você estiver num local de destaque, quando você estiver num local de honra, não esqueça de onde Deus te tirou. Não esqueça quem você é, porque o Deus que exalta é o Deus que abate. Então José manda, primeiro ele pergunta, e ao saber notícias do seu pai, do seu irmão Benjamim, de sua família, ele manda que todos venham para o Egito, o colocam numa terra ali próspera, e então ele resgata toda a sua família. E depois que passa os 7 anos de prosperidade, vem 7 anos de fome e de escassez, e José pôde perdoar e pôde cuidar dos seus irmãos e de seus pais. E eles, assim como 13 anos se passaram, José tinha sonhado que eles se curvariam e se dobrariam perante a sua presença. Assim aconteceu, queridos. Pode ser impossível o que Deus tem para a sua vida, mas creia que se Deus prometeu, vai se cumprir. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus te fez uma promessa, creia que irá se cumprir pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Agora, no momento difícil, no momento de dificuldade, José pôde cuidar de toda a sua família, enquanto as outras nações estavam passando por um período de fome, de escassez, a sua família estava protegida numa cidade, no Egito, e agora com a proteção de José. Antes apenas um jovem sonhador, agora governador do Egito. Deus quer te tirar de um período de escuridão.
do pecado. Deus quer te tirar do lamaçal do pecado. Deus quer te tirar da escravidão do inimigo e Deus quer te fazer introduzir nas mansões celestiais, quer te salvar, quer te libertar por intermédio de Jesus Cristo. Deus tem sonhos e projetos, planos para a sua vida, queridos. Que história linda, que história de superação. Ele poderia agora castigar os seus irmãos, mas ele decide perdoar. Que assim seja na sua vida, que Deus possa te abençoar com esta história e te fazer refletir. Deus tem salvação, Deus tem honra, Deus tem lugar de destaque. Deus quer te salvar pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Que você possa ter uma terça-feira abençoada, que você possa ter uma semana de bênção próspera pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Eu quero agradecer a cada um de vocês que esteve conosco acompanhando nessa nossa primeira live programada. A gente teve aí um atraso aí de alguns minutos, mas nós entramos aí ao vivo, tá ok? Vocês possam curtir, vocês possam deixar o seu comentário, vocês possam compartilhar nas suas redes sociais e que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, querendo Deus, em nome de Jesus. Um forte abraço do evangelista Wilton Alves, em nome de Jesus Cristo, seja abençoado com esta palavra. Até o nosso próximo vídeo, a nossa próxima live, o nosso próximo encontro, querendo Deus. Fique na paz, que Deus te abençoe. Obrigado pela sua audiência.